Viva seu Ka, e que passe milhões de anos, amante de Tebas, recebendo no rosto a brisa fresca do norte, enxergando a felicidade. Gloriosa taça de alabastro de Tutankhamon, conhecido como Copo dos Desejos. Oi gente, eu sou o Neto, esse aqui é o Mil Páginas. Hoje a gente vai falar de um assunto que eu me interesso muito, que eu sempre gostei desde pequeno, que é o Antigo Egito. Mas como é que a gente vai falar disso de um jeito que não seja como uma aula de história e que não seja chato e maçante? Através de um livro muito bom. Primeiro de tudo, provavelmente essa foi uma das melhores leituras que eu fiz no ano até o momento. Eu sinto muita ficção científica, mas eu nunca imaginei que eu fosse gostar tanto de um romance policial com um fundo histórico. A gente vai falar de Tutankhamon, do Nick Drake, que é um romance policial em que ele ambientou toda a história dele no período do Antigo Egito. Qual é a ideia principal? Você deve estar pensando, não existia polícia no Antigo Egito. Muito pelo contrário. A gente tinha a figura da Medjai, que eram basicamente alguns sírios que foram incorporados pelo governo egípcio e passaram a entregar à sociedade como realmente uma força organizada de ordem, né? Então a gente tem a figura aí do Rei Hauotep, que basicamente ele seria quase como se fosse um investigador. Um fato curioso é que esse livro, na verdade, é o segundo livro da série do Rei Hauotep. O Nick Drake ele escreveu 3 livros, 2 já foram publicados aqui no Brasil, e esse, na verdade, do Tutankhamon é o segundo. O primeiro seria aí referente a Nefertiti, o período que foi dominado aí por Akhenaton antes do Tutankhamon. Mas eu vou explicar isso para vocês com calma para não ficar tão confuso. Primeiro de tudo, alguns personagens importantes que a gente tem. A gente tem o Rei Hauotep, que é o investigador, e ele trabalha para Medjai, que seria aí mais ou menos como a polícia egípcia. Só o que acontece? A gente está em pleno governo de Tutankhamon, junto com Akhsenamun, que é a rainha, só que eles eram muito jovens quando eles assumiram o trono. Tutankhamon tinha aproximadamente 9 anos, enquanto Akhsenamun era um pouco mais velho e tinha 11 anos. Então a gente tem bastante forte nesse período a figura, que também é um outro personagem, de Ai, o regente, ou também popularmente conhecido como vizir, e Horemheb, que seria aí o general do exército da época. Esses personagens, eles vão estar numa trama em que o Rei, que já participou do livro anterior, né, da Nefertiti, ele se vê de novo numa trama de investigação dentro do palácio. Porque o que acontece? O Tutankhamon e a Akhsenamun, eles começam a receber presentes referentes ao passado da família deles, e que trazem mau agouro pro faraó. E como nessa fase do Egito, né, o Antigo Egito, mais ou menos aí a 18ª dinastia, era bastante teocrático, né? A figura do faraó, ele era visto como uma divindade, não apenas aí como o imperador daquele reino. Todos esses mau-agouros que estavam havendo no palácio, a entrada desses presentes até a sala do trono, o quarto do rei, o quarto da rainha. Eu estou usando rei e rainha, mas na verdade o termo correto é faraó, e ela sim é a rainha, mas ele é faraó, né? E todos esses presentes e o modo como eles estão entrando pesa muito negativamente para um governo que já tem uma série de fraquezas. O livro ele é narrado em primeira pessoa, ele é narrado pelo Rei, e é muito engraçado como o Nick ele conseguiu pegar todos aqueles plots de trama policial, né? Então a gente tem a mulher bonita que seduz o investigador, a gente tem o cara que claramente é contra o investigador sem motivo aparente, a gente tem uma corporação que muitas vezes é a própria polícia trabalhando contra esse investigador, a gente tem um parceiro, a gente tem todos esses elementos de mistério de uma trama policial no ar, em uma ambientação do Antigo Egito. Então, tudo isso ele conseguiu transpor para aquela realidade sem parecer só uma skin que ele só deu aquilo. Não, ele dá bastante embasamento e os artifícios que ele utiliza para conseguir fugir de algumas coisas presentes naquela época são bastante interessantes. Então, todas as vezes que a gente precisa de uma visão mais racional, ele acaba pautando isso no fato do Hauotep não ser uma pessoa
que acredita tão fielmente nos deuses. Esse é um período muito interessante porque o governo de Tutankhamon ele é envolto em muito mistério até hoje. Quando a tumba do Tutankhamon foi descoberta em 1922, foi uma das tumbas que mais tinha coisas dentro dela. Ela ainda não havia sido saqueada. Então, quando ela foi descoberta, os egiptólogos eles tinham bastante material de estudo, mas, curiosamente, era uma tumba na qual não havia tanto glamour. Não era como as antigas pirâmides, ou mesmo as tumbas de faraós anteriores a ele. Havia o ouro, os dizeres e tudo mais, mas havia sinais de que tudo aquilo foi feito muito às pressas. Então a gente tem esse pano de fundo de que o governo do Tutankhamon é envolto em muito mistério, mas também tem o pano de fundo de ser como se fosse uma estrutura que a gente já conhece. Tramas policiais a gente já conhece de modo geral. Então ele conseguiu misturar essas duas coisas para tornar um livro extremamente dinâmico, rápido e com muita informação. E o mistério, né, em torno aí da pessoa que está por trás desses presentes para o faraó e para a rainha, ele acaba sendo um mistério secundário. A gente vai acompanhar bastante também o dia a dia daquela sociedade, o processo de governo do faraó, a figura do regente, as disputas de poder, porque é um período muito sensível. O Tutankhamon, anteriormente a ele assumir, ele era conhecido como Tutankhaton, porque ele vem de um período no Egito no qual... Bom, o Egito é politeísta, né? Ele tem a figura de várias divindades, cada uma exercendo um papel. O faraó anterior ao Tutankhamon, o Akhenaton, ele tentou fazer uma dinastia baseada num moniteísmo, baseada no deus Aton. Inclusive aí criando uma cidade simplesmente para essa divindade. A gente tinha no Antigo Egito o Alto e o Baixo Egito, que acabava sendo simbolizado por Mênfis e por Tebas. Então havia bastante poder do clero em todas as disputas de poder, tanto internamente quanto nos reinos vizinhos, né? Tudo estava centralizado ou em Tebas e Karnak, ou então em Mênfis, que era realmente a capital do império. Como teve essa dinastia que tentou unificar tudo em um único deus, o clero e os demais templos se viram muito abandonados. Então houve um movimento partindo do próprio clero para derrubar o faraó. E isso realmente aconteceu. A dinastia do deus Aton, ela foi completamente extirpada. Teve faraós de curta dinastia após a queda do Akhenaton e da Nefertiti. E, teoricamente, né, ainda não se sabe com precisão, mas o que se diz é que o Tutankhamon é o filho direto de Akhenaton, e foi a saída que o clero encontrou para conseguir reerguer o Egito sem entrar numa grande crise e voltar ao politeísmo. Então, o Tutankhamon teve o nome alterado, né, de Tutankhaton para Tutankhamon, a mesma coisa Akhenaton. E por quê? Porque o Amon era o deus oculto. Ele era apenas rezado e adorado em Tebas. Então, por conta disso, era como se o clero conseguisse voltar esse poder para a cidade da qual eles tinham mais controle. E então o governo do Tutankhamon acaba sendo muito pautado nessas questões de... Será que o Tutankhamon realmente, depois de ter sido criado sobre o deus único do disco solar, o Aton, ele realmente se identificava com a religião politeísta? Qual é o papel do vizir aí, do Ai, que dominou durante tantos anos? Havia um jogo de poder entre o faraó e a rainha, o general e o vizir? E o rei está no meio de tudo isso, trabalhando com todas essas forças, tentando descobrir quem está fazendo, não uma chantagem, mas quem está fazendo esses mal-agouros para com os faraós. É um golpe de Estado? É um golpe de alguma sociedade? É algo vindo do povo? E o Rei, ele tem essa personalidade bastante peculiar, em que ele tem o melhor do arquétipo do detetive, mas ele tem também coisas bastante de sua época. Então ele tem uma preocupação bastante com a família, com os deuses, apesar dele não adorá-los, né? Mas com os deuses daquela época. Existe todo um misticismo, existe todo aquele... quando a gente pensa muito em Egito, quando a gente pensa muito sobre os faraós,
vem muito aquela aura mística, aquela aura do Oriente bem cru, sabe? Que a gente não sabe identificar muito bem, não tem mais contato. E o que é engraçado é que como o Rey ele tá nesse período bastante específico, é importante ressaltar que por volta do ano de 1324, que é quando antes de Cristo, que é quando esse livro se passa, as pirâmides já são consideradas antigas. Existe um distanciamento muito grande entre as dinastias que fizeram as pirâmides e a dinastia do Tutankhamon, que é a 18ª. É bastante curioso como eles vão fazendo esse jogo entre um policial tentando descobrir as coisas, um mistério bastante interessante. É um mistério que em algumas partes você acha que você está conseguindo chegar até o ponto cerne daquele mistério, mas aí o livro tem algum plot twist que muda completamente aquilo que está sendo visto, e ao mesmo tempo o livro ele tem um cuidado muito grande em retratar aquele período, aquele povo, retratar aqueles personagens, óbvio, de uma maneira romanceada, mas de uma maneira que você consegue ler e reter algumas informações daquela época, ter pelo menos uma noção de como foi aquele período. O livro ele tem 361 páginas, ele saiu em 2014, né? Esse é o segundo da trilogia. Aqui no Brasil, infelizmente, a Record lançou só os 2 primeiros, o Nefertiti e o Tutankhamon. O livro, tradução livre, né? O livro do caos, ele, se eu não me engano, ele saiu nos Estados Unidos em 2014 e 2015, então pode ser que por isso que a Record ainda não trouxe. Eu espero sinceramente que a editora Record traga, porque o Hotep é um personagem muito agradável. A família dele tem uma dinâmica muito legal também, o modo como ele retrata a esposa, as filhas e toda a organização cultural e social. E eu fiquei bastante animado lendo esse livro, apesar de ele ter um volume grande de páginas, né, quase 400, vale muito a pena. O Nick Drake escreve muito bem, tanto a parte romanceada quanto a parte investigativa. Bom, espero que não tenha ficado muito cansativo, como se dá para perceber, eu acabo me interessando bastante por essa época, então talvez tenha o fator de que, como eu já li bastante coisas do período mais antigo, eu li a maioria dos livros do Christian Jock, eu li Ramsés, Cleópatra, tenho uma noção até desse período. Para mim possa ser um pouco mais agradável a leitura, mas eu acho que quem não tem esse conhecimento prévio, o Nick ele consegue muito facilmente fazer esse jogo de apresentar a sociedade ao mesmo tempo que ele apresenta o mistério. Bom, de mais a mais é isso. Quando eu ler o livro da Nefertiti, provavelmente eu volto aqui para falar para vocês como é. Não se esqueça de dar aquele like que ajuda bastante, se inscrever nessa bolinha aqui do meu lado se você gostou do conteúdo e dar uma olhada aqui no vídeo recomendado do canal. Bom, beijo grande e tchau!